O ano de 1982 foi marcado pelas manifestações políticas no processo de redemocratização do país, a eleição com a volta dos exilados brasileiros do exterior e a campanha eleitoral acentuada no aspecto democrático pelo pluripartidarismo proibido, até então pela ditadura militar. No Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola foi o grande fenômeno eleitoral nas urnas e se elegeu governador do estado no momento em que o tema central das grandes discussões políticas era o direito ao pagamento dos royalties. Na época, a Petrobras pagava esta indenização apenas aos estados e municípios, cujo petróleo era apenas explorado em terra. Em Macaé, o processo eleitoral se caracterizava pela eleição de uma Câmara Municipal quase totalmente renovada. Marlena Garcia, primeira vereadora mulher eleita na região, inicia um novo estilo político no poder legislativo macaense. Saindo da ditadura militar e com a recém-chegada da Petrobras, tornou-se fundamental o início de um trabalho pela luta dos direitos que Macaé passou a ter através da instalação da base de prospecção da estatal na Imbetiba. Marilena Garcia foi candidata a vereadora e eu fui logo a primeira entre a mãe do deputado Cláudio Moacir, que era a dona Zelita Rocha, que era uma primeira dama realmente de Macaé, e eu então disse para elas, não, eu fico com Marilena Garcia. E Marilena foi, graças a Deus, eleita a vereadora. Nós fomos realmente orientada pelo engenheiro Dr. Ricardo Maranhão, que nos orientou que nós precisávamos de fundar a Associação de Moradores. Foi o primeiro passo que nós demos. Foi a primeira associação do estado do Rio de Janeiro a ser registrada e publicada no Diário Oficial. Em 83, assumi a presidência da Câmara de Macaé. A vereadora Marilena fez um requerimento pedindo uma comissão para tratar do assunto do petróleo em Macaé. A Câmara aprovou essa solicitação. Eu designei 6 colegas vereadores para participar dessa comissão e aí começou a desenvolver essa campanha dos royalties em nossa região, Macaé, Campos, São Fidélis, Miracema, São João da Barra, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Em 1983, quando ela assumiu a Câmara Municipal de Macaé, se elegendo vereadora, a primeira bandeira que ela abraçou foi a do royalties do petróleo. Um direito, uma necessidade, o nome da bandeira. Então eu me lembro de muitas reuniões diárias lá em casa, no Rio de Janeiro, em Brasília, para montar essa equipe que foi de luta a favor dos royalties do petróleo. A comissão começa a trabalhar, abaixo-assinado, concurso de redação, trabalho comunitário, visitação dos municípios circunvizinhos, realização de um encontro nacional em Macaé, ida a Brasília encaminhando os documentos e reivindicações da região, na época considerada uma das mais pobres do Brasil. Nas escolas, o concurso de redação intitulado Royalties, um direito, uma necessidade, se transformou no lema da campanha envolvendo toda a rede pública de educação do município. Haviam postos de coleta das assinaturas em todas as escolas participantes do concurso de redação e também em 4 bairros da cidade. Foram mais de 15.000 assinaturas coletadas durante 4 meses. Que não adiantava a gente ficar discutindo isso só aqui dentro de Macaé, a nível de Câmara, né? Nós tínhamos que levar isso para fora do município. O Brasil precisava saber que Macaé estava reivindicando um direito de sobreviver sob o impacto da extração do petróleo.
Marilena levou isso para dentro das escolas. Ela foi pessoalmente, a vereadora Marilena Garcia, nas salas de aula, explicar aos alunos e até mesmo a alguns professores o que era royalty, qual era a necessidade de Macaé brigar por esses royalties. E aí ela, professora, né, chegava na sala de aula e colocava todo aquele jeito didático do professor de dizer o seguinte: Macaé recebeu uma empresa, a Petrobras, que se instalou aqui e que vai nos trazer grandes benefícios. Macaé será uma cidade importantíssima no cenário nacional, como realmente Macaé é, mas isso trará grandes impactos para nós. E Macaé não tem condições de suportar. Hoje Macaé é uma cidade, eu lembro que ela dizia isso para os alunos, hoje Macaé é uma cidade bonitinha, toda dividida em quadrinhas, né, a princesinha do Atlântico, mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos, Macaé não será mais esta cidade. E aí, como que vai ser? Nós temos que ter uma compensação. Essa compensação é que seria os royalties. A manifestação de rua na Cinelândia foi o grande marco da luta pelos royalties do petróleo. A partir daí, as pessoas viram a força do movimento. Achavam que era loucura, que não tinha nada a ver, que ninguém ia conseguir nada. Levou um período, porque eles não acreditavam que iriam conseguir alguma coisa. Quando eles viram que começou a dar começou a partir para nível nacional, aí eles partiram para ajudar. Uma semana antes do acampamento, foi colocada uma faixa que cobria a frente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro como forma de dar publicidade ao ato. A frase continha os seguintes dizeres: Macaé, na luta pelos royalties do petróleo. Acampamento com exposição fotográfica, dias 16, 17 e 18 de agosto. Foram 3 dias de acampamento, coletando mais assinaturas em apoio à luta. Simplesmente ela me sinalizou: Sandro, o que você acha que a gente poderia fazer lá na Cinelândia? Porque a luta em Macaé, né, já estava existindo, o combate em Macaé já estava feito, as mobilizações em Macaé, então ela foi partindo para realmente para o Rio de Janeiro. Eu falei: olha, Marilena, eu posso te ajudar com um poema em Bitiba, que foi feito em 78, já tinha sido escrito com as areias da praia de Bitiba. Sensibilizava as pessoas, os cidadãos macaenses, os amigos, as amigas principalmente, professoras, né? Que a maioria na época que ela chamava eram as professoras. Então a gente levava os alunos, nós acampávamos na Cinelândia e lá a gente levava estandes, fotos, panfletos, falando sobre a situação de Macaé, mostrando, né? Eu me lembro que eu até estava no pré-vestibular, ia fazer vestibular no final do ano e eu levava minhas apostilas para ficar estudando lá na Cinelândia. E eu me lembro eu subindo o metrô e chegando na rua e vendo aquelas pessoas todas, e a primeira imagem foi a barraquinha com a minha mãe falando e muitas pessoas em volta. Começou a chover. Aí todo mundo foi para baixo de uma marquise. Ela parou, pegou a bandeira, levantou a bandeira e fez assim: vamos embora! Tudo partiu da luta de uma mulher, de uma vereadora, filha de Macaé. Foi aí que começaram a falar em royalty, os municípios vizinhos apoiando, e os próprios vereadores de Macaé perceberam que ali tinha um filão. À noite, o Jornal Nacional noticiava o fato para o país. Chegaram 3 ônibus de Macaé com estudantes. Foram 2 ou 3 ônibus daqui e fizemos uma mobilização muito boa. Teve repercussão até nacional, internacional e dos políticos que passaram a se envolver mais e ver que realmente as cidades que sediavam a Petrobras necessitavam desse pagamento de royalties. E a luta continuou. Outro acampamento na Praça São Salvador, em Campos, palestras ministradas à Universidade Cândido Mendes. Em novembro de 1983, foi promovido o primeiro seminário dos royalties do petróleo Futuro do Norte Fluminense.
Em 1984, à medida que a campanha se fortalecia, algumas manobras políticas partidárias aconteciam. No transcorrer do tempo, vários projetos de lei propondo mudanças foram apresentados pelos deputados no Congresso Nacional, sendo que um deles, de autoria do deputado Geraldo Bulhões, foi aprovado. Não se acreditava que o presidente João Figueiredo teria coragem de vetar o projeto de lei, mas foi o que aconteceu. A justificativa do veto foi a inconstitucionalidade do projeto. Que muita gente pensa que a Petrobras se instalou em Macaé e automaticamente a Petrobras começou a pagar o royalties do petróleo. Não foi nada disso. Foi muita reunião, muita persistência, muito trabalho. Começa então a campanha pela rejeição do veto. É constituída então uma comissão intermunicipal para elaborar o documento que seria entregue aos deputados e senadores em Brasília. O Brasil começa a se preparar para o movimento das diretas já. Em 1984, o nosso país transpirava a vontade de democratizar o sistema político. No dia 7 de outubro de 1984, na sede do partido PMDB do Rio de Janeiro, foi entregue por Marilena Garcia toda a farta documentação reivindicatória ao futuro presidente da República, Tancredo Neves. O deputado, líder do governo na ocasião, garantiu que a votação do veto aconteceria em uma sessão especial do próximo ano, 1985. Derruba-se o veto. E é criada, então, a Lei 7.525, que dispõe sobre a política nacional do petróleo, concedendo o pagamento dos royalties aos estados e municípios pelas empresas concessionárias produtoras de petróleo e gás no Brasil. Eu agradeço ter podido participar como poeta, como artista plástica, porque eu acredito no acontecimento do bom combate. Macaé é bem merecida, na mulher que é você, Marilena. Juntas e de mãos dadas, Marilena vai vencer. Vencer sim. Ela é uma pioneira, uma pessoa forte, muito boa. Eu admiro muito. E eu tenho muito orgulho de ter participado com ela nessa luta. Essa homenagem é justa. Vem depois de mais de 3 décadas, mas é assim mesmo, é assim que se faz história. E isso é uma história para Marilena Garcia, que merece toda essa honraria. E Macaé, porque, primeiro que foi uma filha dela que saiu na frente pela luta pelos royalties. E depois um próprio município, que foi um município, né? Obviamente que também saiu na frente. Você foi a única pioneira dessa luta em defesa dos royalties do petróleo. Você acampou na Cinelândia quando todo mundo não acreditava nesta possibilidade e depois, com essa conquista, você ampliou, levando a Brasília essa luta e convenceu os parlamentares a que fosse aprovada a lei dos royalties do petróleo. Macaé tem que te agradecer, porque você realmente, como o Rômulo disse, você foi a pioneira. E sem o teu trabalho, sem o seu esforço, eu acho que Macaé teria tomado outro rumo na história. Quando ela pega uma causa, uma bandeira, ela realmente vai fundo, ela mobiliza. Então eu acho que ela fez uma grande mobilização em toda Macaé e com o tempo as pessoas foram verificando a importância desse projeto para Macaé. Você é essa pessoa apaixonada, essa pessoa apaixonante, essa pessoa determinada, essa pessoa que luta sempre para o coletivo. Isso é a coisa que mais me impressiona. A sua realização pessoal está em conquistar alguma coisa para as pessoas. Então, essa solidariedade é a coisa que eu mais tento passar para os meus filhos. Beijo. Então, mãe, eu quero te dizer que essa medalha que você está recebendo hoje é o merecimento e o reconhecimento da mulher que você é, da cidadã que você é, da política que você é, da mãe que você é, enfim, de tudo que você sempre foi e que você continua sendo. Um beijo muito grande, te amo.